Olá, você está no programa Alma Querida, é uma alegria imensa estarmos juntos novamente. Nesse programa nós respondemos os e-mails que são enviados ao programa com perguntas dos nossos queridos amigos Espíritos Santos. Nosso primeiro e-mail de hoje, a pergunta é: qual a visão espírita sobre o transtorno de personalidade borderline? Borderline, que está na borda da linha, é como se estivesse em cima do muro, mas sem saber se cai para um lado ou para o outro. Então é de uma mulher que pediu assim: olá, doutor Adão, gostaria de saber qual a visão do Espiritismo para o transtorno de personalidade borderline. Obrigado. Bem, minha querida, a visão espírita é muito ampla, nem sei se dá para falar em pouco tempo, porque nós teríamos que ver aí aquilo que no Espiritismo, mas principalmente na psicologia hoje em dia, já se fala a sombra em cada um de nós. Você sabe que nós somos constituídos como que numa parte nossa que é sombria, é sombra, e outra que é luz. Qual é a parte que é luz? Jesus disse assim: vós sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós. Veja, o reino de Deus que está dentro de nós é aquilo que é chamado de gozo do Senhor, é a felicidade. Vós sois Deus, luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo, Deus é luz. Então, se você é Deus, você é luz. Mas acontece que nós, como seres em evolução, nós temos a nossa parte ainda escura. É interessante que no prólogo do Evangelho de João, ele diz assim: no início era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele foi feito, nada do que foi feito sem ele se fez. O Verbo era a luz dos homens. A luz veio ao mundo para aqueles que eram seus, mas os seus não a receberam. Quem são aqueles para quem a luz veio? Aqueles que eram seus. Todos nós somos de Deus. A luz vem para nós, filhos de Deus. Mas nós, num planeta de provas e expiação, muitas vezes nos recusamos a ver a luz. Jesus disse numa outra oportunidade assim: se os teus olhos tiverem luz, o teu ser será iluminado, você será são. Mas se a luz dos teus olhos forem trevas, outra vez luz e trevas, quão grandes serão essas trevas? Por que quão grandes serão essas trevas? Porque no planeta de provas e expiação estão encarnados espíritos que trazem em si mais mal do que bem. E se esses espíritos trazem em si mais mal do que bem, significa que eles trazem mais trevas. Nós trazemos em nós ainda mais trevas do que luz. No planeta de regeneração para onde nós estamos caminhando, estarão encarnados espíritos que trarão em si tanto bem quanto o mal. Então vai haver um equilíbrio. O mal não preponderará no futuro planeta como prepondera ainda hoje. Hoje nós temos medo do nosso semelhante. Então não, nós vamos ser capazes de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, mais do que fazemos agora. Numa outra oportunidade, Jesus dizia assim: que brilhe a vossa luz. Agora, como é que você faz para brilhar a sua luz? Para que os homens, vendo as vossas boas obras, ou seja, que brilhe a vossa luz, a luz interna, glorifiquem a Deus, vosso Pai, que está nos céus. Então não é para nós que nós estamos fazendo as coisas. Acontece que essa briga entre luz e trevas existe em nós. E as trevas já tiveram muitas manifestações em nossas vidas. No passado, quando nós deixamos de cumprir os mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o próximo como a si mesmo, de não tomar o nome de Deus em vão, de ter um dia consagrado ao Senhor, e nesse dia nós não sermos escravos como eram no Egito, mas nem escravocratas como eram os egípcios. Nós nos tornarmos capazes de honrar pai e mãe, de não matar, não roubar, não adulterar, não levantar falso testemunho, não cobiçar nada do semelhante. Isso seria a manifestação da luz. Nós temos uma dificuldade muito grande, porque nós adulteramos, nós matamos, nós roubamos, nós levantamos falso testemunho, nós cobiçamos, então tem uma parte de nós que é escura. E o que acontece? Essa parte escura, nossa, nos faz prejudicar o nosso semelhante. Quando nós morremos e passamos para o plano espiritual, nós voltamos para cá com uma sensibilização dos nossos veículos em razão da nossa vida passada, do comportamento da nossa vida passada.
E se nós tivermos um comportamento inadequado, nós vamos ter um perispírito que vai nos impulsionar para esses mesmos comportamentos inadequados. Acontece que nós sofremos no plano espiritual em razão desse comportamento e nós queremos fazer o certo. Então nós trazemos um impulso para o certo e um impulso para o errado. Aí o que acontece? Os nossos amigos, entre aspas, que nós prejudicamos no passado, estarão no plano espiritual, serão desencarnados. Outros estarão encarnados conosco. E estes que estão desencarnados no plano espiritual vão usar aqueles que estão encarnados conosco para nos prejudicar, nos criar problemas. E vão nos usar para fazermos sentir exatamente aquilo que nós sentimos no passado. E nos fazer reagir como reagimos no passado. Aí, o que vai acontecer? Dentro de nós vai haver uma luta entre a luz e as trevas. Né? A luz vem a nós, mas será que nós vamos reconhecê-la? Aí, o que diz o Evangelho de João? Diz assim, por que as trevas não aceitaram a luz e espancam a luz? Diz, porque a luz, quando se faz, ela ilumina as más obras das trevas. Ela torna clara, torna sabida de todo mundo as más obras das trevas. Então a gente quer apagar a luz, não quer saber de luz. E às vezes nós ficamos em nós mesmos nessa história de a luz se faz, nós queremos apagar, as trevas aumentam, nós queremos acender a luz. Aí nós ficamos como que em cima do muro. Aí nós somos borderline, ou seja, estamos na borda da linha. Uma hora nós estamos para o lado da luz, outra hora nós estamos para o lado das trevas. Então, esta é a visão psicológica do borderline, que fica assim. Acontece que eu não dei só a visão psicológica. Eu falei de reencarnação, eu falei de luz e trevas, eu falei da sombra em nós e da luz, compreende? E isso traz mesmo esses transtornos. Nada mais é do que um desafio a ser vencido. Como é que esse desafio vai ser vencido? O Evangelho inteiro diz assim, ele é vencido pelo comportamento adequado. Qual é o comportamento adequado? Aquele que é informado pelo saber, pelo conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então é o conhecimento que vai implementar um comportamento adequado. Então você descobre o que tem que fazer. O que você tem que fazer é o que é certo. Mas aí tem a sua ligação emocional com o fazer errado do passado. Aí você vai ter que ter vontade e determinação para fazer a vontade de Deus e não a dos seus corpos de expressão, físico, etérico, astral e mental, não dos seus instintos. Aí você vai enfrentando essa luta e quando você é capaz de fazer o certo, você persiste, tem determinação de fazer o certo, então você vai mudando. Até que aquele comportamento errado não tenha mais nada a ver com você. Quando isso acontece, via de regra você já se modificou bastante, modificou algo do seu ambiente e até você pode ter causado a transformação daqueles inimigos do passado. Como é que você faz isso de uma maneira adequada aqui? Com a ajuda daqueles que estão a seu lado. Nós não fazemos nada sozinhos. Quando Kardec perguntou para o plano espiritual sobre a lei de sociedade, numa das perguntas, ele obteve a seguinte resposta: é impossível imaginar o homem só. Então, se você é capaz de vencer as trevas que existem em você, tem que agradecer pai e mãe que te deram essa encarnação, professores que te deram educação, autores que escreveram livros que você leu. Então, nós somos beneficiados por aqueles que estão à nossa volta. Acontece que o mundo traz tudo isso de apoio, mas o mundo também traz a prova. E a prova é o quê? A prova é a tentação. E a tentação muitas vezes está invisível. São os nossos inimigos do passado que estão desencarnados à nossa volta para nos influenciar. E são muitas vezes os inimigos do passado que estão encarnados à nossa volta também para nos influenciar. De uma maneira muito ruim. E muitas vezes esse inimigo do passado que vai nos fazer desequilibrar, vai nos trazer um desequilíbrio, ele pode estar encarnado longe de nós. Um colega de trabalho, alguém que nós conhecemos, alguém do clube e tal. Mas às vezes ele pode estar encarnado numa situação que nós não podemos nos afastar tão facilmente. Pode ser um filho, pode ser um irmão, pode ser um parente que esteja na nossa casa. Então essa é a visão, compreende? Todos esses desafios que vêm do passado, eles trazem essa tentação.
de você ficar em contato com a luz ou em contato com as trevas. Muitas vezes você fica no meio do caminho, em cima do muro. Uma hora cai para um lado, outra hora cai por outro. Então esse é o borderline. Nós vamos ver agora qual é o nosso próximo e-mail. A nossa consulente, ela diz assim: como posso aprender mais sobre a tradição cigana? Olá, doutor Adão, quero parabenizar o senhor pelo seu trabalho. Outro dia assisti a entrevista que o senhor fez com o Nicolas Ramanush e fiquei pensando como faço para conhecer um acampamento cigano e como aprender a língua romani. Achei muito bonita e fiquei interessada em estudar. Obrigado. Você tem o nome do Nicolas Ramanush. Põe na internet, minha querida. Eu não tenho aqui o telefone do Nicolas, né? Porque eu estou agora no estúdio de TV. Eu teria que recorrer ao arquivo do Uniluz para saber aonde a gente pode encontrar o Nicolas Ramanush. Mas uma coisa eu prometo para você, eu vou investigar e assim que eu descobrir, passo para você. Agora nós já temos o seu e-mail, assim que eu descobrir, passo para você. A outra coisa é que se você entra na internet, você fica sabendo, você põe lá Nicolas Ramanush, ou senão você põe acampamento cigano. Você vai saber de muita coisa que está acontecendo por aí. Ok? Tem a minha promessa de que eu vou verificar e mando para você. Vamos ver o terceiro e-mail de hoje. O nosso consulente pergunta: como posso saber se uma pessoa está obsidiada e como me livrar dessa obsessão? Nossa! Opa, você está querendo um curso, não é, companheiro? Olá, doutor Adão, é um prazer acompanhá-lo. Gostaria de esclarecer uma dúvida sobre obsessão. Como posso saber se o obsidiado sou eu ou a minha noiva? Pode uma obsessão acabar com um relacionamento que até então era verdadeiro, puro e cheio de amor? O que posso fazer para me livrar dessa obsessão? Ô, meu querido, é outra tarefa meio difícil responder isso em pouco tempo, viu? Como você pode fazer para se livrar dessa obsessão? Primeiro vamos falar da origem da obsessão. Antes mesmo de falar da origem, vamos falar da sua pergunta. Se uma obsessão pode terminar um relacionamento? Pode sim. Mas não faz isso sozinha, faz com a nossa fraqueza, se nós permitimos. Pode, se nós permitimos. Ainda hoje eu conversava com uma pessoa amiga que me fazia uma pergunta dessa natureza. E eu disse, era uma mulher que fazia a pergunta. Eu disse, imagine você que eu sou casado, veja só, eu sou casado, tenho a minha esposa, mas eu tenho um caso com você. Né? E você me ama, eu também te amo, mas eu amo a mulher com quem eu estou casado. Qual é o principal desejo daquela que nós chamamos de filial? O principal desejo da filial é ser a matriz, ou seja, estar no lugar da esposa. Ah, queria você só para mim, queria você só para mim, queria você só para mim. Como nós explicamos, todo sonho terá que ser realizado. Todo sonho vai ser realizado. Aí o que vai acontecer? E por que todo sonho tem que ser realizado? Por que eu faço uma afirmação dessa? Todo sonho tem que ser realizado para que você quebre a cara, descubra que não é aquilo que você queria e se volte para Deus, porque Deus deve ser o sonho de todo mundo. Deus, Jesus Cristo, os santos, o plano espiritual superior, a felicidade espiritual devia ser o objetivo de todo mundo. Então, o que acontece? Todo sonho vai ter que ser realizado. Resultado, eu sou casado e sou seu amante. Nós morremos. Como todo sonho tem que ser realizado, noutra encarnação você acaba casando comigo. Era filial e virou matriz. Só que aí a vida vira um inferno. Porque você começa a me perseguir de uma maneira tal com seus ciúmes que torna quase que inviável a relação. Agora, por que é que você tem tantos ciúmes? Tem certeza que eu estou te traindo? Então eu ainda brinquei com essa pessoa com quem falava, olha, se eu fosse essa mulher, até poderia dizer assim, né? Se ela fosse falar com o conhecimento lá do fundo do inconsciente, ela diria assim, é porque eu sei que você não presta. Teve uma outra encarnação em que você era casado e você saía comigo, você tinha um relacionamento comigo. Então eu sei que você não presta, porque a filial vai conservar o registro de que o camarada era casado e saía com ela, coisa que ela também não aprova. Ela quer o lugar da outra, mas quando ela chega lá, ela diz, o lugar da outra tinha uma implicância. A outra era casada com um marido que
para usar o termo de gíria, era casado com um marido que pulava a cerca. Agora eu estou com esse cara, quem é que pode me garantir que esse cara não pula a cerca hoje? Então a vida vira um inferno. Isso também é desafio, eu ainda brinquei. Agora, imagine você uma outra hipótese. Eu tinha um caso com você na encarnação passada e você também era casada. A minha esposa e o seu marido não sabiam de nada. Só que você desejava estar no lugar da minha mulher. E aí o que acontece? Nós morremos, reencarnamos, nos aproximamos, nos atraímos e ficamos juntos. Nós nos casamos. Mas acontece que o seu marido morreu e descobriu a sua traição, ficou muito bravo e ainda está do lado de lá. E está querendo vingança. A minha mulher também morreu e descobriu do lado de lá que estava sendo traída e quer vingança. Então, os dois ficam do outro lado, obsedando a mim e a você. Criando o quê? 1000 dificuldades no relacionamento. Até que muitas vezes vem uma separação. Tá? Um dia desse nós assistimos um filme. Tá? Eu não tenho muito tempo para ficar na frente da televisão, mas eu estava sozinho. Era tarde, eu não estava com sono, eu resolvi não ler e assistir um filme. E passou o filme Encurralados. Meu Deus do céu, o desfecho é fantástico. O marido e uma mulher saem de casa para passear e no meio da rua eles são sequestrados. E o sequestrador, que é um bandidão, né? O Pierce Brosnan, ele faz aquele casal passar por boas horas de amargura. E a alegação era, se vocês não fizerem o que eu quero, a filhinha de vocês, a menina devia ter uns 7 anos, vai morrer. E eles começaram a fazer tudo que o camarada queria. Até que no final, o cara ia fazendo exigências, dando tarefa para o marido cumprir. Com a ameaça de que se ele não cumprisse, a menina ia morrer. E ele faz as coisas mais bárbaras para satisfazer o sequestrador, porque senão a menina ia morrer. Até que por fim o sequestrador leva o casal numa casa e diz, olha, o seu chefe está aí nessa casa, entra e mata o chefe. E deu a arma para o camarada, né? Entra e mata o chefe, senão sua filha vai morrer. E o sujeito entra sozinho na casa. Quando ele entra, vem uma mulher bonita. Oi, você por aqui? E o recebe carinhosa, já se aproxima dele, abraça, beija, né? De uma maneira sedutora. E ele desesperado, porque ele estava achando que a filha ia morrer. Aí, no fim, aquela mulher que o recebeu era uma colega de trabalho com quem ele tinha um caso. E ele começa, mas não tem mais ninguém aqui? Não, estou só eu. Mas onde é que está seu marido? Meu marido está... você não disse que ele ia viajar? Ele foi para longe, ele disse que ia viajar, ele está viajando, ele está longe. Pode ficar tranquilo. Enquanto ele está ali naquela confusão total, ele olha na parede e vê uma galeria de retratos, e no meio dos retratos ele vê o retrato do sequestrador. Ele disse, mas quem é esse? Ela falou, esse é fulano, meu marido. O marido que ela traía. Quando ele disse, esse é fulano, meu marido, o marido entra na casa e dá uma esculhambação no sujeito, que o marido era o sequestrador, dá uma esculhambação no sujeito, e diz uma série de desaforos, e diz, agora você vai ter que matá-la. E ele fica assim, titubeante, e ele fala, mate, 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 até que o cara estava com a mulher assim, segurando pelo pescoço, né? Achando que ela, que era a autora do sequestro da filha, então ele pega o revólver na orelha dela e dispara, ou seja, dá no gatilho, mas quando ele dá no gatilho, o revólver está descarregado. Então ele não mata. E a mulher que já está ali desesperada, pensando que ia morrer, né, ela fica olhando para o marido diz para ela assim, você está vendo quanto ele te ama? Ele era capaz de matar você. Eu não. E aí ele pergunta, e a minha filha, onde é que está? Ah, pode ir para casa, ela está na sua casa onde sempre devia estar. Então ele sai e encontra-se com a mulher na rua. E a mulher diz, o que aconteceu? Ele, eu te conto depois, vamos correr para casa, vem a nossa filha. Vão para casa e a menina está muito bem. E eles achavam que a babá que eles tinham contratado fazia parte do acerto que aquele cara estava querendo, acerto de contas, né? Que aquele camarada estava querendo processar. Aí eles chegam na casa e quando eles entram,
A menina está muito bem. Eles perguntam para a menina, o que aconteceu? Ela diz, nada, só brincamos o tempo inteiro. Foi muito bom estar com fulana, que era a babá. Aí ele fica sem saber o que aconteceu e a mulher pega e vira-se para eles assim, eu sei de tudo. Ela e o marido da outra tinham armado aquela perseguição. Então eu pergunto para você, você pode imaginar uma obsessão maior do que essa? Então aparece depois o marido brigando com a mulher lá, mas dizendo o quanto ela tinha sido boba de se deixar levar. Ela tenta pedir perdão e tal, ele diz, tá, não tem problema, mas agora você já vai ficar com você mesmo. Se quiser, você fica com ele. E lá na casa dele, a mulher estava falando com ele, dizendo o quanto ela tinha se rejubilado por fazer com ele aquilo que havia feito. Porque ele a havia maltratado completamente com aquele tipo de comportamento. Então, é bom você ficar sabendo disso. Uma obsessão, põe esses dois como obsessores. Agora põe os obsessores que estavam por trás dos dois. Põe os obsessores que estavam por trás do rapaz e por trás da moça. Por quê? Por trás de um e de outro? Porque eles queriam a desavença do casal, porque não interessava para eles que o casal estivesse bem, porque aquele relacionamento implicava em duas traições. Da mulher do traído e do esposo da traída. Depois que eles se entendem dessa forma, a mulher vai lá e passa a mão no rosto do marido, daquele que foi sequestrado. Ele diz, está vendo, meu bem? Agora você pode ter o que você quiser. Não destruímos seu emprego, não fizemos nada, nem matamos ninguém. Mas você agora vai ter que lidar com a sua consciência. E o filme termina ela dando um tapinha no rosto dele, assim, como dizendo, tchau, você agora vai ter que dar conta de você. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso Alma Querida. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.